Pessoal, uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Peço desculpa pela minha voz não estar muito boa hoje. Mas nesse nosso encontro de segunda-feira, dia 12 agora de setembro, eu pensei em trazer um assunto que é muito comum a gente falar em setembro, que é sobre o Setembro Amarelo, que é sobre a prevenção do suicídio. Infelizmente, é muito comum a gente só ouvir falar desse tema em setembro, mas é um problema recorrente que está acontecendo todo dia, toda hora, em todos os cantos e pode acontecer até mesmo na casa da gente. Então, hoje a nossa apresentação ela vai ser mais breve, ela vai ser mais enxuta, porque é um assunto muito delicado. E quando a gente vai falar de suicídio, gera uma dor muito grande para quem teve um familiar, para quem teve uma pessoa querida que acabou dando fim na própria vida. E a nossa função aqui não é cultivar sofrimento, pelo contrário, a nossa função aqui é levar um pouco de esperança para aqueles que não enxergam mais a luz no seu dia. Então, com muita paciência, com muito carinho, a gente vai abordar esse tema. Nós vamos falar de alguns estudos que acontecem, da onde que surgiu essa ideia dessa campanha do Setembro Amarelo. Vamos falar um pouquinho da nossa cidade aqui em Pouso Alegre, como é que está o índice de suicídio aqui, qual que é a faixa etária, né? Vamos falar mais de umas informações técnicas. E depois, no finalzinho, a gente vai falar um pouco sobre a espiritualidade e o suicídio. Então, para quem está acompanhando a gente, né, pelas redes sociais, a gente ressalta, né, que nas segundas-feiras, enquanto a gente está fazendo a apresentação aqui no Salão de Estudos do Vinhas do Senhor, lá em cima está acontecendo uma evangelização infantil, que é destinado para as crianças de 4 aos 12 anos e também a mocidade espírita. Então, quem estiver em casa e quiser trazer seus filhos para cá, fique à vontade, que enquanto a gente faz a nossa apresentação aqui, as crianças e os jovens estão lá em cima, tendo a evangelização e a mocidade espírita. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar sobre os dados, sobre suicídio no Brasil, eu queria convidá-los a fazer uma prece, nesse momento fechando os nossos olhos, pedindo a intuição para a espiritualidade, para que a mensagem possa chegar aos nossos corações e que aquilo que nós ouvirmos essa noite possa de alguma forma levar conforto para quem precisa. Suicídio é uma decisão fatal, devastadora, que arrebenta com quem fica. E nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Não sabemos quais as dores que nós vamos passar. Então que hoje, o que a gente for ouvir, sirva de recanto para que a gente possa exercitar a nossa fé, para que a gente possa servir de amparo para as outras pessoas. Porque na seara do bem, a gente pode ser luz, se a gente quiser. E um abraço, uma palavra, um olhar, não tem hora, não tem lugar e não tem preço. E que assim seja. Bom, gente, falar sobre morte é sempre algo muito difícil, né? Talvez para os espíritas seja uma coisa mais comum por saber que nós não morremos. O espírito permanece, porém em outros planos. Mas sempre que a morte chega na nossa casa, é muito difícil de lidar, né? Ninguém quer. Até mesmo quando tem algum familiar doente, a gente fica sentido. A gente vê que a pessoa está sofrendo, a gente vê que foi melhor ela ter ido para o plano espiritual, porque lá ela vai ter os cuidados que ela precisa, que aqui na Terra já não tinha como ter. Mas fica um sentimento. Ninguém quer perder ninguém. E as situações de perda, elas são naturais, elas são normais. Todo mundo deixa a gente, um dia você vai deixar alguém. É um ciclo da vida, é uma etapa que a gente tem que passar. Mas nos casos das pessoas que tiram a sua própria vida, fica uma situação muito difícil de lidar para os familiares e para os amigos. Porque você é pego de repente, a pessoa já não está mais ali. Geralmente as formas de tirar a própria vida é uma forma mais severa, mais de mutilação. E aí você vê a crueldade que a pessoa faz com o seu próprio corpo para tirar a própria vida.
E quando você passa por uma situação dessa na sua família, vem aquele sentimento de culpa. Mas por que fulano fez isso? Por que ele não falou comigo que estava passando por tanta dor? Eu podia ajudar. Para o familiar fica aquele ressentimento de que ele podia sempre fazer alguma coisa para evitar isso. Mas, hoje em dia, cada um de nós tem uma forma de trabalhar a sua dor. E a maioria das pessoas hoje trabalham de uma forma silenciosa. Infelizmente, numa sociedade não tão evoluída como a nossa, quando você tem dor ou problema emocional, você é considerado fraco. O que isso é uma grande mentira. Então, muitas vezes, as pessoas com medo de serem julgadas, medo e vergonha de pedir ajuda, acabam dando fim na própria vida, mas elas não querem acabar com a vida delas. Muito pelo contrário, elas querem acabar com uma dor que elas não estão vendo solução. E como não encontra solução, imagina-se que vou acabar com a minha vida, porque aí acaba tudo. Só que não é exatamente assim. Então, hoje nós estamos no dia 12 de setembro, no dia 10 é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nesse mês de setembro, todo mês existem campanhas que visam incentivar a falar sobre o assunto. Porque hoje em dia, numa situação tão delicada como um suicídio na nossa família, é muito delicado você chegar numa pessoa que teve um filho, um sobrinho que suicidou e falar sobre isso, a não ser que a pessoa queira. Mas, ao fazer essa pesquisa aqui de hoje, eu fiquei pensando assim, mas a gente fica falando tanto uma coisa, será que isso não incentiva a pessoa a fazer esse ato? E alguns estudos dizem que não. Que uma das melhores formas de prevenir o suicídio é falar sobre ele. E, em 1994, havia um jovem de 17 anos chamado Mike M. Ele tinha 17 anos e cometeu suicídio. Foi uma grande surpresa, porque até então ele era um rapaz muito habilidoso, ele fazia funilaria de veículos e ele ficou muito conhecido por um trabalho que ele fez, que ele restaurou um automóvel Mustang 68. Ele pintou esse carro de amarelo. Então ele estava muito motivado naquele trabalho. Nossa, olha como que o carro ficou perfeito, foi eu que fiz. Ele estava muito feliz, contando para os amigos, falando das habilidades que ele tinha. E todo mundo falou, nossa, como o Mike nasceu para isso. É o dom dele, ele realmente sabe restaurar carro. É um cara que, olha, melhor impossível. E naquela alegria toda, vendo lá seus clientes saírem satisfeitos, né? O que acontece? Ele suicidou. E no dia do velório, foi feita uma cesta com vários cartões decorados ali, com umas fitinhas amarelas. E dentro dessas fitas amarelas, estava a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. Porque todo mundo ficou perplexo de uma pessoa tão alegre, tão feliz, tão habilidosa, tirar a própria vida. Ele tinha problemas e ninguém sabia que ele tinha. Ou então, tinha problemas e não dava para perceber que ele tinha. Bom, essa triste história foi comovido, né? Todo mundo ali se comoveu com isso. E aí surgiu então um símbolo da luta contra o suicídio, que foi o laço amarelo. E aí, né, sempre que essas campanhas começam a tomar uma proporção e aquilo que é bom precisa ser propagado, no Brasil, em 2015, chegou a campanha do Setembro Amarelo. Né? Então, assim, desde 2015, a Organização Mundial de Saúde, mas no Brasil, desde 2015, já existe essa campanha em que vários veículos de comunicação, revista, jornal, sites, programas de TV falam sobre isso. Inclusive, nesse sábado agora vai ter algo na nossa Câmara Municipal, depois eu vou ver aqui para vocês, onde vai estar lá uma equipe médica falando sobre o suicídio aqui na nossa cidade. Depois eu passo para vocês os horários e o que vai ser falado lá. Hoje, em média, 32 pessoas suicidam no Brasil. Isso quer dizer que o suicídio ele mata mais brasileiros do que AIDS e do que o câncer. O assunto é um tabu, é sempre um assunto proibido
E hoje, em Pouso Alegre, na nossa cidade, pelo menos até o ano passado, a média de tentativas de suicídio eram de 2 por dia. Então, eu não sei se vocês conhecem alguém que trabalha no hospital, lá no pessoal do pronto atendimento, mas pessoal do SAMU, Corpo de Bombeiros, mas em média, em Pouso Alegre, 2 pessoas tentam tirar a vida por dia. É um número alto. Então, dificilmente o suicídio ele acontece de repente. Geralmente não é assim. Até a pessoa ter ali a força para tirar sua própria vida, ela já pensou milhares de vezes, ela já pode ter tentado outras vezes, e é sempre assim. O comportamento suicida, ele passa por 3 etapas. A primeira, ele pensa. Ele pensa porque ele não consegue ver solução na sua vida, nas suas dores. Depois ele tenta e depois, por último, é a consumação do ato. Então, assim, é muito comum a gente ver as pessoas falando isso. Se matou, mas é porque ele não tinha Deus no coração. Se matou porque não tinha fé, o que é uma grande mentira. Muito pelo contrário. Tanto é que muitas pessoas dizem que a religião é uma solução para o suicídio. Porque a partir do momento que a pessoa descobre Deus, ela não vai querer pensar em se matar. Mas isso não é verdade. Porque muitas vezes as pessoas, dentro do seu íntimo, quando estão em determinadas etnias religiosas, elas são excluídas. Então, assim, a religião pode ser parte da solução, mas às vezes é ela quem gera o sofrimento, proibindo a pessoa a ser de quem realmente ela é. Então, eu, por exemplo, posso citar uma situação que eu vivi. Eu fui convidado para um evento de uma igreja e lá o líder religioso citou todas as características para a pessoa ir para o inferno. Eu me enquadrei em todas. Né? Então, assim, é complicado, porque pensa bem, a nossa ideia de ser espírita é o quê? A pessoa que chega aqui na nossa casa é ser acolhida, é ser ouvida. Né? No caso, eu fui padrinho de um casamento, mas imagina eu chegar num lugar, a minha última esperança, eu estou ali, cara, eu vou me matar, eu não aguento viver esse inferno que é a minha vida, chego em frente a uma igreja, um centro espírita, seja que lugar que for, é a minha última esperança. Aí eu chego lá, o cara fala, não, você vai para o inferno mesmo. Não dá, né, gente? Empatia. Né? Então, assim, olha a chance que eu estou tendo. Eu estando ali dentro de uma instituição religiosa, seja ela qual for, tem uma pessoa que quer acabar com a vida dela e de alguma forma eu posso ouvir ela e falar, olha, você não vai morrer. Ah, mas não tem solução para o meu problema. Você só vai descobrir se não tem solução se você viver. Mas aí é você quem tem que me mostrar que tem solução. Não sou eu que tenho que te falar isso. Mas e aí, vamos viver? É difícil. A pessoa, quando ela está doente, quando ela está desesperada, ela não tem força para suportar sozinha. Aí vai buscar ajuda numa instituição religiosa. O cara fala, aqui, ó, você vai para o capeta mesmo. É difícil, gente. Esse assunto é sério. Né? Então, assim, o ser humano, hoje, se a gente for falar de todos os seres vivos que existem, né? Pelo menos na nossa concepção atual, o ser humano é o único animal que tem a consciência da morte e de morrer. Né? E as pessoas com tendência ao suicídio, na grande maioria das vezes, elas têm algum distúrbio mental. Elas precisam de um atendimento médico de emergência, uma equipe multidisciplinar. As pessoas com depressão, as pessoas com ansiedade, elas precisam de um psicólogo, do psiquiatra, elas precisam ali de amigos, porque não adianta eu ter ali enfermeiro, médico que cuida de mim, que o meu dinheiro paga, sendo que eu também não tenho amigos. Então a prevenção ao suicídio, ela vai desde o nosso ambiente de trabalho, vai desde a nossa casa, né, até as equipes de saúde. Então, no ano passado, surgiu aqui o boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do nosso Ministério da Saúde,
E aqui eles fazem um estudo nessa pesquisa muito interessante sobre o perfil das pessoas que se matam. Aqui eles falam até como essas pessoas se matam. É claro que eu não vou sair falando isso para todo mundo, óbvio. Mas assim, quais são os primeiros dados mais alarmantes? Das pessoas que tentam tirar sua vida, a maioria delas, os homens, quando tentam, conseguem. A mortalidade de homens que se suicidam é maior do que as mulheres. Ah, mas então as mulheres se matam menos. Mentira. As mulheres tentam se matar, mas não conseguem. Aí, como elas não conseguem, fica lá na estatística de que elas tentam mais vezes. E a discussão que essa pesquisa traz para a gente é muito interessante e é muito atual. Chega até numa comparação que eu vou fazer aqui, uma comparação meio pejorativa, mas a gente começa a pensar na nossa realidade hoje. Por quê? Os resultados demonstram um aumento consistente nas taxas de mortalidade por suicídio nos últimos 10 anos, com destaque para o maior risco de morte em homens e para o aumento nas taxas de suicídios de jovens. E aí nessa pesquisa eles vão falando o seguinte: a amplitude desses fatores que envolvem o comportamento suicida engloba desde fatores como experiências adversas no início da vida, características genéticas, culturais, experiências traumáticas, abuso de drogas. Além disso, é necessário também entender que o suicídio ele é uma experiência individual. Então, assim, a grande maioria das pessoas pode nem ter ali, não necessariamente, um vício, né? É comum pessoas que têm um vício em drogas atentarem contra a própria vida, mas não necessariamente, porque cada um de nós, quando vai tentar um suicídio, o que ela está tentando, na verdade, é um pedido de socorro. Porém, um pedido de socorro que muitas vezes não chega, porque a pessoa já se matou. Então, a literatura, os estudos feitos, né, por várias entidades de pesquisa, dizem que de 100 suicídios que acontecem, 90 podem ser evitados. Então, gente, se a gente for pensar que de 100 mortes provocadas, 90 podem ser evitadas, é um número muito grande. Muita gente ainda pode viver o colorido da vida, porque dificuldade e problema a gente vai ter mesmo. E uma coisa que ressalta é que falar de forma responsável sobre o fenômeno do suicídio, ele opera muito mais como fator de prevenção. Porque às vezes a pessoa ela está passando por uma dificuldade, ela tem um vazio e ela ainda não se descobriu ainda na vida, ela ainda tem suas dúvidas. E às vezes ao falar sobre suicídio, ao falar sobre findar a própria vida, que não é a solução, pode ser um estopim ali para a pessoa pensar diferente. Eu tive na minha família um suicídio que nós conseguimos evitar. E aí por que vocês devem estar se perguntando, nossa, Pedro, você fala demais das coisas que você vive. Mas porque o Espiritismo é assim, a gente tem que viver o que realmente está acontecendo. E é isso que a doutrina ensina a gente. Havia um familiar meu, ateu, e ele não acreditava em nada, absolutamente nada. E como ele tinha seus problemas pessoais, ele tinha ali o seu vazio, e nada preenchia ele começou a colocar na cabeça, eu admiro as pessoas que têm coragem de se matar, porque elas acabam com o problema delas. Só que aí tudo bem, você ouve uma vez, e você fica atordoado com um comentário desse. Não é normal uma pessoa falar que, eu admiro quem tira a sua própria vida. É claro que isso não é normal. Algum desequilíbrio está acontecendo ali. E diante disso, alguns familiares mais chegados desse parente começou a notar. Você viu o fulano falando que ele pensa em acabar com o problema dele, mas ele fala assim, morreu, acabou. E aí tá, tudo bem. Ouvi 2, 3 pessoas falando sobre isso. E ao chegar, né, vendo que os assuntos estavam muito corriqueiros, eu busquei ajuda na família. Eu falei, gente, espera aí, fulano está falando uma coisa.
está falando muito está focando em morte. Vai ter um momento que ele vai cometer a morte, que ele vai se atentar contra ele mesmo e ninguém está fazendo nada. Mas como fazer? Aí é que está. É difícil. Nessa situação que a gente vivenciou, ora, o que os parentes mais próximos podiam falar é, olha, vamos falar de Deus para ele, às vezes abre o coração e tal, mas ele não acreditava em Deus. Como é difícil falar com uma pessoa assim. A única solução que a gente teve foi o seguinte, olha, ele é ateu, né? Então vamos começar a provocar ele. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, né? E aí eu me lembro que comecei a falar sobre o mundo espiritual. Olha, você vai morrer, mas você tem que ter o teu momento. É o momento que Deus chama. Não, mas eu não acredito em nada disso. Falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Já leu sobre Kardec? Já leu sobre espírito? Já leu sobre alma? E, enfim, ele ficou tão revoltado com a ofensa, porque ele falou assim, eu não acredito em espírito, não acredito em nada disso, a vida é minha, eu faço o que eu quiser e eu não preciso do dó de ninguém. Ótimo. O cara começou a estudar a doutrina espírita para confrontar com a gente, né? Bacana. Aí, enfim, eu não acredito em Deus, mas Allan Kardec falou não sei na onde lá, que quando você se mata, isso e aquilo, e fluido vital e tal. Eu falei, caramba, mas ninguém falou disso para a pessoa. A gente queria, de alguma forma, muito amadora, porque a gente não é profissional da saúde, era de tentar falar para ele, olha, não se mata não, que você não vai acabar. Vai continuar lá para frente. E aí, como é que vai ser? E aquilo, de alguma forma, tocou ele. Não porque ele queria saber da continuidade, saber de alma, de espírito, nada disso. É que ele se sentiu tão ofendido que o ego dele foi lá em cima. Eu preciso mostrar para essas pessoas que eu sei muito mais do que elas. Então, se elas estão falando de alma, eu tenho que entender o que é isso. E aí causou um efeito contrário. Hoje essa pessoa me vê, faz muita piada com a minha cara, né? E fala assim, no dia que eu me matar, eu vou lá puxar teu pé, porque você falou que não acaba. Eu vejo isso como uma falta de respeito. Mas, de alguma forma, eu olho para Deus e falo, ainda bem que ele pensa isso. Porque ele poderia já ter feito esse ato. E eu tenho certeza que se amanhã ele for tentar fazer, ele vai lembrar de nós falando dele. Então, assim, o resultado não foi da forma que nós queríamos, mas saiu da forma que nós desejávamos. E é isso. É o que a gente aprende com o Espiritismo. Então, a gente podia muito bem ali criar uma inimizade com o ateu, que é o que nós conseguimos. Hoje o cara me vê lá com o livro lá dos espíritos, com qualquer obra espiritista, deboche da minha cara. Mas eu tenho a consciência de que, graças a Deus, no momento certo, a gente mostrou para ele, olha, você pode até não acreditar, mas é dessa forma. Então ele recuou. Recuou, fez terapia, entendeu os seus problemas e está se tratando. Agora, não são em todas as famílias que isso acontece. Não são em todos os casos que a pessoa aceita. Nesse caso, a pessoa nem aceitou. Ele só não aceitou ser contrariado. E aí, para não ser contrariado, ele tinha que ter um conhecimento de causa para discutir e brigar com a gente. Mas, se ele estava estudando Espiritismo para confrontar e dizer que é mentira, ótimo, porque ele está vivo. O resultado nosso alcançou o objetivo que a gente queria. Não da forma que a gente queria, mas pelo menos ele está vivo. Para nós, é um sentimento de dever cumprido. E a gente sabe que pode fazer isso para mais pessoas. É onde a gente estiver inserido. Uma coisa muito importante nessa pesquisa, está falando aqui assim, hoje em dia, nós brincamos muito, né? Que tem aquela geração raiz e geração Nutella, né? Eu acho muito feio esse termo, mas na hora que eu li essa pesquisa, caí de costas. Porque na pesquisa fala que hoje em dia, né, os nossos jovens, né, diferente dos jovens que nasceram em 90, que é o meu caso, né, que são jovens ainda. Nós que nascemos nos anos 90, eu me lembro muito bem que os nossos pais falavam não pra gente. E a gente ficava pé da vida, né? Como que o pai e a mãe vai falar não pra gente? A gente faz birra. E o não é importante. Porque hoje, essa nova geração, que eles falam, geração do milênio, nascidos entre 81 e 95, e a geração Z,
que são os natos digitais que nasceram a partir de 95. Essa última geração, que é a geração Z, a grande maioria dessas pessoas, que uma tendência que está acontecendo hoje com as nossas crianças, pela modernidade, é aquilo. Hoje quase não fala não para uma criança, né? Hoje em dia, por causa dos novos tempos, né? Antigamente a gente brincava na rua, né? A gente, né, socializava com outras crianças. Hoje em dia eu não posso condenar um pai que dá um videogame, um celular para uma criança, porque ele sabe que a criança vai estar segura dentro de casa. Esse mundo louco do jeito que está, cheio de doido lá fora, como que eu vou soltar uma criança na rua? Mas a dificuldade nossa hoje é exatamente essa, o falar não para as crianças. Por quê? Você fala sim, você tenta dar carinho e proteção para o seu filho da forma que você pode. E lá fora, quando a criança se torna um adolescente, a vida vai apresentando vários nãos. E na nossa vida é muito mais não do que sim. E infelizmente os índices de suicídios entre jovens é porque eles não conseguem entender e não conseguem ali aceitar os nãos que eles recebem. Então, numa universidade, um vestibular que não passa, coisas que não seriam tão banais, aquele jovem se culpa, porque ele sempre foi acostumado a ter tudo quase de prontidão. Então, esse fator do imediatismo, do sim e da proteção, de alguma forma está afetando os nossos jovens. Por isso que é muito importante, dentro das nossas casas, a gente ter um diálogo com os nossos filhos desde criança. Eu sei que a gente chega cansado, eu sei que a gente chega nervoso, mas é necessário a gente ter esse cuidado com os nossos pequenos. Eles estão crescendo e, infelizmente, na adolescência, que é um período muito conturbado, que é aquele período em que aquele jovem está se conhecendo, quer ir em festa, quer descobrir bebida, quer isso e aquilo, e amizade, muitas vezes amizades que não levam a gente para frente, mas são fases. É importante a gente dialogar com os nossos filhos, porque o índice de suicídio está aí. E infelizmente a gente não quer, mas pode ser contemplado com isso dentro da nossa casa. É um assunto muito difícil. Então, ainda mais hoje, que tudo é descartável, eu tenho uma amizade aqui, amanhã eu já não preciso mais dela. A gente esquece que o outro é um ser humano, e o ser humano tem sentimento. A gente não pode descartar as pessoas porque, não me agrada mais. Muito pelo contrário, a gente tem que ter responsabilidade com os outros, como que vai falar, né? Tem lá o primo ateu lá que xinga a gente até hoje, mas tudo bem, eu dou o direito dele ser como ele é. Mas pelo menos a gente conseguiu que ele não fosse para um outro caminho. Mas é aquilo, é difícil, viver é difícil. Todo dia a gente tem que pedir socorro para continuar vivendo. E aquela pessoa que está sofrendo, ela quer isso, ela quer um auxílio. E enfim, e nem sempre também as pessoas têm acesso a um profissional de saúde, que pode ali amparar, auxiliar, né? Às vezes a pessoa não tem emprego, às vezes a pessoa não tem comida em casa. É difícil. É muito bom eu falar que a vida é boa e maravilhosa quando tem tudo certo ali acontecendo comigo. Quando eu tenho meu emprego, quando eu tenho minha casa. Mas quando eu não tenho, a situação muda. É difícil. É uma coisa que Chico falou há muito tempo atrás. No mundo não falta nada. Na verdade, onde está faltando é porque está sobrando no outro lugar. E aonde está sobrando, daquele que sobra, ele tem que, de alguma forma, entender o seu papel na sociedade e compartilhar com os demais. Mas, infelizmente, é uma coisa que a nossa sociedade ainda não está apta para ser. Nós podemos ser mais solidários se a gente quiser, mas tudo tem um longo processo. A gente precisa se espiritualizar mais para isso acontecer. Bom, e para chegar na parte final, que eu não vou estender muito o assunto, eu vou contar uma história para vocês. E tem uma autora de novelas muito famosa, que ela disse uma frase recentemente que me marcou muito e é verdade. A Glória Pires disse recentemente num documentário que os piores dias da sua vida, eles começam como os dias normais. Você levanta, você toma seu café, você sai para trabalhar e de repente acontece uma grande tragédia. Foi um dia normal, você não estava preparado para aquilo. Ninguém está preparado para coisa ruim.
né? E, infelizmente, né, fatalidades podem acontecer. Tem muita gente que fala assim, mas eu sou espírita, eu valorizo a vida. Gente, não é assim. Na hora que a dor bate na nossa porta, olha, não tem essa de eu sou isso, eu sou aquilo. Então a melhor forma da gente criar força é se unir, ser solidário, ter empatia com o outro. Porque não é fácil. Eu vou contar aqui para vocês, para encerrar a nossa noite, uma história muito difícil, que eu não queria falar desse tema essa noite, mas de repente apareceu lá na internet esse texto. Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com vocês. E eu vou contar aqui, eu vou ler um trecho de uma história. A cineasta Susana Lira, que é muito conhecida aí no mundo, né, das artes, ela gravou um documentário que vai estrear no ano que vem, 2023, no GNT da Globo. E nesse documentário, ela conta uma história incrível de superação da senhora Guta Alencar. A Guta, hoje ela é uma estudante de psicologia, mas ela começou a estudar psicologia porque ela teve um motivo muito forte. E ela se dedica aos estudos e hoje ela tem um grupo de auxílio para as mães enlutadas e ela montou um grupo de acolhimento. Então, essa senhora Guta, ela perdeu 2 filhos para o suicídio. Então, é aquilo que nós falamos, perder uma pessoa é muito difícil. Quando uma pessoa se mata, é mais ainda porque você sente aquela culpa de que podia ter feito alguma coisa. Imagina você perder 2 filhos pela mesma causa de morte. Gente, é muito difícil. Então, assim, qualquer sinal que vocês ouvirem ali de uma pessoa que está passando por algum problema, estenda o teu ouvido e escuta. Talvez não vá resolver o problema da pessoa, mas ela vai se sentir acolhida, e isso já é um grande sinal para uma possível recuperação. Eu vou contar a história para vocês. A Guta, ela tem 3 filhos, uma menina e 2 rapazes. Ela vai contar a história do Felipe, que é o filho mais velho, que ele não sofria de depressão. Ele era um jovem alegre, cheio de amigos, frequentava igreja, tocava violino, estava no 2º ano do ensino médio, ótimo aluno, uma criatura muito doce. E aos 15 anos, o filho dela, o Felipe, ele se apaixonou por uma moça da igreja. Ela tinha 5 anos a mais do que ele. E aí começou um problema, porque a mãe da menina não permitia o namoro deles. E, enfim, até que chegou o ponto que a mãe da jovem conheceu o rapaz, aceitou o relacionamento, e ótimo, né? Ele ficou muito feliz. E o Felipe e a namorada, teve um momento que eles discutiram. Eles discutiram, brigaram ali. E, enfim, logo depois que houve essa briga, a mãe conta que ela ficou sabendo, por meio de mensagens, que ela tinha falado para terminar a relação com o Felipe. E na sequência, ele disse ao irmão que ia sair. O Felipe falou para o irmão dele, o Davi, olha, eu vou sair. Na hora, né, o que ele imaginou? O que imaginaram? Ele vai sair, então ele vai para a casa da namorada. Até então ninguém sabia que eles estavam brigados. Mas o Felipe não tinha saído. Ele falou para a família que ia para algum lugar, mas não disse aonde, mas ele não saiu. E o Davi, que é o irmão, ao colocar o pé na calçada, ele recebeu um telefonema da namorada do Felipe, né? E ela falou assim para ele, olha, vai lá na sua casa, vê se ele está lá. E o Davi, coitado, ele nem se atentou, nem deu muita atenção, seguiu seu rumo. Bom, o Felipe estava em casa, escondido do irmão, e ele se matou naquela tarde de uma forma que a gente não vai falar aqui, porque não convém. E a mãe conta que quando ela chegou em casa, ela se ajoelhou e pediu para o médico salvar a vida do filho dela naquele momento. Mas já era tarde demais. O menino tinha tirado a própria vida. E por um instante,
o Filipe achou que ele não ia suportar aquela dor, daquele término, né, com a namorada. A gente não sabe o que passou na cabeça dele. Ninguém aqui pode julgar. E tem uma psiquiatra muito famosa, que é a Ana Beatriz Barbosa. Se vocês tiverem oportunidade, assistam os vídeos dela, ela tem vários livros também. E essa Ana Beatriz, ela fala que tem 2 tipos de suicídio, por depressão ou transtorno, e aquele que é por impulso. Às vezes a pessoa recebeu ali uma notícia ali que ela não soube lidar com aquilo, de repente ela vai e se mata sem pensar 2 vezes. O suicídio por impulso. Mas esse suicídio ele poderia ter sido evitado se alguém tivesse ligado para ele, se alguém tivesse tocado a campainha, se o irmão tivesse entrado em casa, conversado com ele. Aí é que está o outro gerador de problema. Lembra que eu falei para vocês que no começo, aqui da nossa apresentação, que o familiar se sente muito culpado quando alguém se mata dentro de casa? Pois é, foi o que aconteceu. A morte do Filipe jogou o Davi, que era o irmão ali, numa depressão profunda. Uma dor que ele se sentiu responsável. Meu Deus, a menina me ligou. Se eu tivesse entrado dentro de casa e falado com ele, talvez ele estaria vivo. Talvez eles estariam juntos. Mas aquela culpa foi remoendo o Davi. Coitado, o Davi não teve culpa. Mas na cabeça dele ele tinha. Bom, o Davi adoeceu. Ele recebeu um tratamento psiquiátrico, psicológico, lutou muito, foi estudar, foi se preparar para o vestibular, almejava cursar psicologia, estava namorando, e a mãe pedia para ele: filho, pelo amor de Deus, não faça o mesmo que o seu irmão fez. E ele falava assim para ela: mãe, eu jamais vou te deixar. Porém, em 2019, aos 18 anos, dias antes de completar 3 anos da partida de Filipe, o Davi se matou da mesma forma que o irmão. Gente, olha que baque para essa mãe, para essa família. E assim, o Davi se sentir culpado pela morte do irmão, gente, ele não teve culpa. E aí a gente vai vendo até onde que vai a mente da pessoa. Se culpar por uma coisa que ele não teve culpa. E enfim, tirou a própria vida. Pensa bem vocês passarem por uma situação tão dolorida como essa e depois, anos depois, dentro de casa, passar pela mesma coisa, gente. Olha como é difícil isso. Só de falar isso já dá um negócio ruim aqui. E essa mãe, que permitiu que contasse essa história nesse documentário que vai estrear ano que vem, ela fala o seguinte: as pessoas falam que o tempo cura, mas o tempo não cura a falta de um filho. E ela fica se pensando, como que a gente poderia ter evitado essas mortes? E aí ela fala que todos os dias ela acorda na esperança de ter sido um pesadelo, mas não. Ela vê que precisa levantar, ressignificar essa dor, e como ela sabe que ela é uma peça importante na vida das outras pessoas, ela começou a fazer seus estudos em psicologia, e ela montou um projeto chamado Sobreviver, que ela realmente é uma pessoa que sabe muito sobreviver. E ela tomou noção da dor que ela tem e da solução que ela pode, não solução, mas do conforto que ela pode levar para as pessoas, numa vez que ela conta que ela pôde ajudar uma senhora que a filha se matou. Essa senhora precisava conversar com alguém que atravessava a mesma dor que ela passou, e no primeiro momento ela falou: eu não posso fazer nada, eu não vou conseguir ajudar aquela senhora. Mas ela conversou. Naquele dia, ela enxergou que ali havia uma luz no fim do túnel na vida dela. Que ela estava destruída, que ela não ia recompor essa dor, que ela perdeu 2 filhos, é uma coisa que ela diz aqui que ela jamais vai conseguir se reerguer, mas ela entende que ela tem um sentido na vida dos outros. E aí ela pensou: eu posso ajudar. E depois que ela ajudou essa senhora, vieram outras mães. E hoje ela fala: quem vem a mim, eu não abandono. E hoje tem esse projeto chamado Sobreviver. Não tenho maiores informações sobre esse caso, mas ano que vem vai estar no documentário, vai ter os detalhes lá.
E isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque o suicida, quando ele tira a sua própria vida, ele tenta acabar com a sua dor, mas ele prolifera essa dor para quem está com ele. E é uma dor que vai ser difícil de ser superada. Então, aquelas pessoas que de alguma forma pensam em tirar a sua própria vida, hoje eu afirmo categoricamente, você não vai morrer, porque a gente é espírito. O recurso que a vida dá para você curar a tua dor é viver. Não tem outra forma. Espiritualmente dizendo, o que a gente pode dizer é o seguinte: cometer o suicídio é o mesmo que sair do sofrimento e cair na tortura. É a mesma situação de você sair do ruim e ir para o pior ainda. E ao concretizar o ato de tirar a própria vida, o suicida ele perde a ilusão de tentar fugir dos problemas. Ele tem o pensamento que o tirar a vida tudo acaba e, consequentemente, o sofrimento também. Só que imediatamente após o ato, o espírito se vê ali cheio de incertezas. E pode muitas vezes passar ali no decorrer desse sofrimento daquele espírito ali suicida, porque ele sofre por um tempo. A culpa, a mágoa, o ressentimento. Muitas vezes vai passar pela cabeça dele, já desencarnado, a solução para o problema dele, e aí ele vai se enxergar e vai pensar: eu poderia ter solucionado dessa forma. Mas aí ele se afoga na dor, ele se afoga na mágoa, ele se afoga numa solidão, num sentimento de tristeza profunda, que fica difícil até para os espíritos de luz socorrer. Então tem muita gente que fala assim: mas o suicida, ele sofre demais. Sim, isso é verdade, tem um sofrimento no mundo espiritual, mas quando você se suicida, o principal recurso é deixar que os espíritos de luz de alguma forma cheguem até você. Mas esses espíritos estão tão envergonhados com o que fizeram que eles não se sentem dignos de receber ajuda. Só que uma coisa a gente sabe: Deus é para todos. Deus não escolhe seus filhos. Ele simplesmente sabe que quando nós precisamos de ajuda, Ele manda ajuda. Só que nem sempre todo mundo está preparado para receber. Muitas pessoas que já passaram por situações de tentativas de suicídio, que sobreviveram, né, e que hoje conseguem ter uma vida mais equilibrada, espiritualmente, emocionalmente, elas alegam o principal fator é a vergonha. Não busquei ajuda por causa de vergonha, porque o meu ego não deixava. Porque imagina eu pedir ajuda para os outros, eu não preciso dos outros. E aí a gente vai vendo que não é assim. E no mundo espiritual, o que mais impede de auxiliar aquele espírito que sofre é isso, é a vergonha e o medo que ele tem. Então, é um assunto muito sério. Quem pensa em tirar sua própria vida, tenha certeza de uma coisa: a vida não acaba, ela continua. E a vida vai trazer para nós os recursos para a gente tentar sobreviver. É uma tentativa. Todo mundo tem dor, todo mundo tem problema. E a proposta da doutrina espírita é levar união para as pessoas. É levar um abraço fraterno. Isso a gente pode fazer. Isso eu não preciso ser médico, eu não preciso ser psicólogo, eu não preciso ser nada. Eu preciso ser eu. Isso eu posso fazer. É claro que a gente tem que fazer tudo com sabedoria. Eu também não posso me envolver na dor do outro ao ponto de não saber mais quem é o Peterson e quem é o outro. Mas eu posso sim estender a minha mão. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas é possível. E viver hoje, para nós, é a melhor solução. Então, hoje, o que eu queria passar para vocês é essa conscientização sobre o Setembro Amarelo, que na verdade de setembro de amarelo não tem nada. Vamos esquecer dessa campanha e exercitar isso todos os dias, em todos os lugares. A prevenção ao suicídio começa dentro da minha casa, conversando, dialogando, evitando briga, tá? Às vezes o conflito é necessário, mas assim, paciência. Estenda o teu olhar para os outros olhos. Porque hoje alguém pode precisar da tua ajuda. Amanhã pode ser eu. Eu não sei o que vai passar, o que vai acontecer comigo amanhã. Então, se amanhã eu tiver algum problema, eu quero, sinceramente,
que alguém me abrace, que alguém olhe nos meus olhos e diga, eu estou contigo. E isso é o que a doutrina vem ensinar a gente. É isso que Jesus ensinou o tempo todo. Basta só a gente aprender e praticar. Foi um tema difícil, um tema pesado, mas ainda há esperança. Enquanto há vida, enquanto nós existirmos, tem esperança aí. E que a gente possa levar isso para o resto da nossa vida. E que assim seja. Gente.